Olá, você sente dor na lombar e acha que é problema ortopédico? Será? Vamos falar nesse vídeo sobre um problema de saúde que acomete mais de 6 milhões de mulheres no Brasil. Estou falando da endometriose. A endometriose se dá quando o tecido que reveste o interior do útero cresce para fora ou então cresce em outros órgãos do corpo. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, esta doença acomete cerca de 6 milhões de mulheres. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, cerca de 10 a 15% das mulheres em idade fértil desenvolvem essa doença. Dentre elas, 30% desenvolve a infertilidade. É uma doença que pode ser superada se for tratada. Seus principais sintomas são a dismenorreia, fluxo intenso na menstruação, que pode vir ou não acompanhado de coágulos. E é este excesso de menstruação que, ao longo dos anos, além de gerar infertilidade, pode gerar também aderências, miomas e pólipos, dentre outras doenças. Bem, eu sempre tive um fluxo muito intenso e ao longo dos anos começou a vir acompanhado com alguns coágulos. Mas a gente sempre vai deixando para depois. O que aconteceu? Na minha penúltima menstruação, eu tive uma dor muito intensa. Procurei a unidade de saúde, a uma UPA, na minha cidade, e era uma dor muito forte no cóccix, no final da coluna, que se espalhava pelas nádegas. Chegando lá, eu tomei tramal, tomei dipirona, fiquei tonta, porque essa medicação deixa a gente tonta, e vim para casa. Quando passou o efeito do tramal, as dores voltaram. E isso começou se repetindo todos os dias, dores insuportáveis. Mas eu achei que quando a menstruação fosse embora, as dores cessariam, o que não aconteceu. Então aí começou minha saga entre hospitais, exames, médicos e etc. Achei que era coluna, porque a menstruação tinha ido embora, então, óbvio, é coluna. Procurei um ortopedista e aí ele me pediu uma ressonância. Chegando lá para fazer a ressonância, eu aproveitei e não fiz uma só da coluna, eu fiz da pelvis também. E aí, o que apresentou? A da coluna apresentou duas hérnias bem pequenas, elas estão no começo. E a da pelvis apresentou útero crescido, estava o dobro do volume que deveria estar, um líquido no saco de Douglas, e um dos ovários eles estava com um revestimento que eles não souberam ao certo diagnosticar. Mas voltei para o ortopedista. Então o ortopedista passou medicação, passou exercícios, fisioterapia, tudo bem. Só que eu tomei a medicação e nada das dores cessarem. E aí minha filha, ela é fisioterapeuta e ela fez de tudo. Ela também é osteopata, ela fez manobras, ela colocou agulhamento a seco e nada aliviava aquela dor que achávamos que era coluna. Depois que ela tentou todos esses tratamentos, ela disse: bem, mãe, sua dor não caracteriza nenhuma dor de coluna, nenhuma dor estrutural. Porque a dor, ela era no final do cóccix, e ela se espalhava para os lados, para as minhas nádegas. Era uma dor pesada, como se fosse uma dor de menstruação. E aí, então, resolvemos começar a investigar pelo viés ginecológico. Chegando na médica, uma excelente médica que me atendeu na minha cidade,
ela pediu mais exames, ela pediu ultrassonografias, que então vieram a confirmar tudo que a ressonância tinha dito. E como? E aí qual foi o final do diagnóstico? Eu tinha adenomiose, que é a endometriose, é quando o tecido cresce para fora do útero. Endomiose é quando o tecido cresce para dentro do útero. Tinha um mioma, 2 centímetros. Além disso, o útero estava revestido com endometriose. E essa endometriose estava ligada ao cóccix, porque a gente tem os ligamentos do útero para o cóccix. E como meu útero também estava o dobro de volume, tudo isso estava pressionando a minha coluna. Então eu estava sentindo as duas dores. Eu estava sentindo as dores da endometriose e estava sentindo também as dores da coluna. E aí o que resolvemos? Como eu sou hipertensa, eu tomo medicamento, eu não poderia fazer reposição hormonal, porque seria bem complicado. E como eu já tenho 44 anos, tenho minhas filhas, então a gente optou por fazer a esterectomia. Eu tive que trocar de médico, então eu procurei outro médico que fizesse a cirurgia aqui, porque essa médica ela não fazia. E aí eu troquei de médico, eu tenho um primo que ele é médico, então foi ele que fez a minha cirurgia. Resolvemos por fazer a esterectomia radical, que é retirar todos os órgãos. Então eu ainda tinha um ovário que estava perfeito, mas optamos por retirar esse ovário também, para que eu pudesse ter qualidade de vida sem me preocupar. Então assim, dia 8 desse mês, eu me internei, foi feita a esterectomia radical. Eu passei 24 horas apenas no hospital, entre a internação, a cirurgia e a alta. Hoje eu estou com 13 dias de cirurgiada. Muito bem, assim, tive uma recuperação excelente. Eu tomei medicação para dores só nos 4 primeiros dias. Ele passou dipirona, mas eu tomei Itramal se eu tivesse muitas dores. Então eu resolvi tomar o Tramal. Tomei o Tramal por 3, 4 dias e depois eu parei. E hoje eu estou muito bem. Então é uma dica que eu deixo para vocês. Está com dor na lombar? Se pergunte como é seu ciclo menstrual. Você tem muito fluxo? Você tem coágulos? Então não custa nada você também investigar a parte ginecológica. Porque eu passei 40 dias sofrendo em cima de uma cama. Era da cama para o hospital, do hospital para a cama, para os consultórios. E achava que era coluna, achávamos que era um problema estrutural. E, na verdade, era um problema ginecológico. E estudos apontam que 30% das mulheres que têm essa doença vão primeiro ao ortopedista. Então, vale lembrar, ok? Se você conhece alguém que tem o fluxo menstrual muito grande, que sofre com muitas dores há muito tempo, então compartilhe esse vídeo, mostra para ela. Se você procurar a tempo, tem cura, tem como você tratar a endometriose. Você não precisa fazer uma cirurgia, não precisa ir guardando doença, ok? Espero ter ajudado vocês.